Shalom, shalom, meus irmãos. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um Falando de Bíblia com Respostas. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você já conhece o nosso canal? Já está inscrito? Aperta o sininho, compartilha, deixa o seu comentário, isso também é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito intrigante. Disparou no meu celular aqui alguns dias depois de 2 vídeos falando sobre homoafetividade, falando sobre o comportamento da igreja. Algumas pessoas pediram para ocultar o seu nome, e aqui eu vou respeitá-las, pois elas ainda, na sua pergunta, manifestaram aquilo que é o seu comportamento e me pediram uma orientação. Então vamos lá. Qual é a pergunta, pastor Paulo? A pergunta é esta: sou cristão ou posso ser cristão, mesmo tendo desejos sexuais por pessoas do mesmo sexo? Posso ser cristão? Alguns até se dizem cristãos e dizem que têm desejos, outros ainda mantêm a relação entre pessoas do mesmo sexo. E aí me perguntaram, será que por conta disso Deus não pode me amar? Se eu sou uma criatura feita pela mão do próprio Deus? Teve um que usou o argumento do Salmo 139, que ele era uma semente informe no ventre da sua mãe quando nenhum dos seus dias acontecia, e Deus ia escrevendo todos os seus dias. Justamente um dos versos que nós gostamos muito de citar aqui no Falando de Bíblia. Não é porque é um dos versos mais usados no meio reformista e reformado que nós não vamos deixar de usá-lo. Sim, Deus criou todas as coisas, e até mesmo o ímpio para o dia da calamidade. Isso é um provérbio de Salomão. Só que o que me deixa constrangido é quando uma pessoa, ela diz não estar arrependida da prática. Ela diz não ter vergonha de ser o que é, de mostrar o que é, e ainda assim quer ser cristão. Ser cristão, a palavra cristão, ela aparece pela primeira vez no livro de Atos dos Apóstolos, quando a igreja estava em Antioquia da Síria, movimentada por conta da perseguição. E aí, os sirineus, que era um povo de pele de cor escura, eles se debandaram para o lado de lá, e então Barnabé recebeu a ordem da igreja mãe para ir para lá para saber o que estava acontecendo naquela igreja. E aquela igreja teve a oportunidade de receber, por um determinado tempo, o apóstolo Paulo, que ainda não era assim o grande nome em evidência. As primeiras mensagens, discursos doutrinários do apóstolo Paulo foram naquela igreja. E aí, quando a gente olha para esse inteirinho, a palavra cristão significa pequenos cristos, ok? Ou seja, aqueles que devem ser imitadores de Cristo. Aí, quando a gente abre a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor, verso 21, e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Em outras palavras, Paulo está dizendo, escolha em que mesa você quer comungar. Ou você vive na prostituição, na promiscuidade, nos seus devaneios pelos quais você quer agradar a sua carne, ou você vai viver uma vida para Deus. Aquele que quer seguir a Cristo deve o quê? Fazer o quê? Primeiro, tomar a sua cruz, negar a si mesmo e, por último, segui-lo. Ou seja, abster-se do seu direito daquilo que muitas vezes até parece ser legítimo, porque nem tudo, diz o filósofo curitibano Mário Sérgio Cortella,
que eu quero, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu posso. E nem tudo que eu posso é o que eu quero. É as 3 regrinhas da ética. Nem tudo que eu quero eu devo, nem tudo que eu devo eu posso, nem tudo que eu posso eu quero. Aí Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, vocês precisam decidir. Ou vocês se assentam na mesa com Deus e comungam com Deus da intimidade, da comunhão, da parceria, do amor, da graça, da bondade. Ou vocês se sentam junto à mesa dos demônios, onde a sua carne será alimentada, o seu ego será alimentado, onde a prostituição é normal, ok? Aí Tiago, no capítulo de número 4, no verso de número 4, a Bíblia vai dizer o seguinte, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo se constitui inimizade contra Deus? Quando eu me torno amigo do mundo, eu estou dizendo que o mundo tem melhor conexão comigo que Deus. E aí, automaticamente, eu me torno inimigo de Deus por me tornar um amigo do mundo. Então, Paulo está assertivamente dizendo para nós, porque essa carta não é uma carta prioritária só para a igreja de Corinto, como diz John Stott, a Bíblia é toda para o homem todo, porque o homem não tem limites. O homem se demole, ele faz tudo o que quer e o que não quer, e até mais do que deve, para experimentar as coisas, e isso é desde os tempos antepassados, isso é coisa desde Sodoma e Gomorra, ok? A depravação da terra é também desde antes, quando lá nos dias de Noé. Então, Deus olha para a terra, não tem prazer na terra e ele tem que fazer um reset na terra. Mas vamos ainda falar de Bíblia? Apocalipse, capítulo de número 22. Verso de número 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Verso 17, o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Verso 18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Verso 19, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. 20, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. 21, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Você entendeu? Não entendeu? Quem é que tem o direito de entrar nos céus pelas portas e aqueles que ficarão de fora? Pecar é um acidente de percurso. Pecar não pode ser escolha de vida. Quem tem prazer na prática do pecado, certamente não tem prazer de andar com Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Isaías, capítulo 59, versículo de número 2. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Quando nós pecamos, nós criamos barreiras que dividem a gente de Deus. E aí, nós somos chamados ao arrependimento.
a grande palavra do Evangelho ainda é arrependimento. Deus te aceita como você é, mas você não continua como você está agora. O arrependimento faz parte do programático da vida cristã. E sem arrependimento, não tem como a gente ver Deus. Porque no arrependimento, nós somos tratados pelo Espírito Santo. E aí, nesse quesito, a igreja se torna muitas vezes, no seu discurso, para muitos, preconceituosa, agressiva. Só que, na verdade, nós estamos pautados neste livro. Ah, pastor, mas todo mundo peca. Sim, todo mundo peca. Qual é a diferença de um para o outro? É que quem é eleito, um predestinado à salvação, não tem prazer na prática do pecado. Ele peca já com um sentimento de arrependimento, porque ele sabe que aquilo é uma forma de desagradar a Deus. Não é só errar o alvo, é ofender a Deus. Porque todo pecado aqui na terra e nesse corpo, seja diretamente contra Deus ou contra o meu irmão, em todos eles eu estou pecando contra Deus. Ou algumas vezes contra a autoridade de Deus e contra a santidade de Deus. E aí eu preciso dizer para você, querido, que você precisa buscar em si uma mudança. Buscar em Deus uma libertação para que a sua mente seja transformada e haja um novo comportamento na sua vida. Não tem como a gente viver na prática do pecado e dizer que somos de Deus. Viver na prática do pecado, pecando, e depois dizer que, não, isso aqui não é como muita gente fala. Não, pecado é pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Minha palavra para você hoje é arrependimento. Minha palavra para você hoje é: busque a Deus a sua libertação. Busque em Deus a sua libertação. Terceiro, persevere. Não olhe para as situações à sua volta de desprezo, de não ter uma mão estendida, de não ter alguém que possa te compreender, pois certamente Deus levantará aqueles que irão te ajudar a caminhar contigo, assim como Simão Cirineu apareceu para caminhar com Jesus até a sua crucificação. Deus sempre terá alguém para caminhar conosco. Enquanto alguns nos desprezarem, Deus levantará alguns para caminhar junto conosco. Lembrando que a gente precisa decidir: ou nós nos sentamos na mesa junto com Deus, ou nós nos sentamos junto aos demônios. Fica aqui uma orientação pastoral. Pastor, tem como viver na prática do pecado e ser cristão? Não. Tem como ter desejos homoafetivos e tomar a ceia despreocupado? Não. Porque a palavra da cruz é mudança. A palavra da cruz é transformação. A palavra da cruz é novidade de vida. Se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Essa é uma das palavras pastorais hoje, de forma muito especial para você aqui, seguidor do nosso canal. E que Deus continue trabalhando sobre a sua vida. Faça como os nossos irmãos. Mande uma mensagem pelo WhatsApp ou até mesmo pelo Instagram, pelo @Falando de Bíblia Oficial. E nós iremos aqui confeccionar um vídeo, resposta para você, falando de Bíblia.